Você ainda está na dúvida de qual anime acompanhar? Olá, meu nome é Zartel e sejam bem-vindos a mais um Cantinho Drops. Na recomendação dessa semana, estarei falando sobre os animes da temporada da primavera de 2022. Então, vai ser um Drops um pouco mais longo do que o que a gente está acostumado a ter nesses últimos três. O primeiro anime que eu tenho para recomendar da temporada da primavera é um chamado Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Perdão a pronúncia, eu sei que esses títulos são grandes. Ele é mais um isekai, na verdade, né, e conta a história de um personagem que tinha acabado de zerar um game para sua irmã e ele acaba morrendo, né? Na verdade, ele cai de uma escada e ressurge nesse jogo, mas não como um personagem principal, ele não faz parte da trama principal, ele nasce como um mob, um personagem que na verdade é como se fosse um boneco que fica no fundo, ele não é nem um NPC, ele não interfere nem na história. E a gente vai ter nesse desenvolvimento da trama, porque até os episódios que foram lançados até agora, ele descobriu uma outra pessoa que está dentro desse jogo, que está interferindo também no decorrer da história, e que ele percebe que ela não é daquele mundo, ou seja, ela renasceu, né? Também é uma pessoa que passou por um isekai. Ele é lançado no domingo e está disponível na plataforma Crunchyroll. O segundo anime que eu tenho para recomendar se chama Yusha Yamemazu. Yusha Yamemazu, ele conta a história, na verdade, de um herói que ele já passou pelo todo o seu caminho de ir lá derrotar o exército do demônio, assim como o rei demônio. Porém, quando ele volta com a sua conquista para a cidade dos humanos, os humanos começam a rechaçá-lo, dizendo que ele é o verdadeiro monstro, já que ele sozinho conseguiu fazer toda essa proeza, essa façanha acho que é a palavra, de derrotar o exército todo sozinho. E então ele retorna, indignado com a humanidade, para o exército demoníaco que está recrutando pessoas para que eles possam reerguer o seu exército e assim poder lutar contra a humanidade novamente. Ele oferece seus empregos para o exército demoníaco. Yusha Yamemazu é lançado todas as terças-feiras e está disponível na plataforma Crunchyroll. O terceiro anime, na verdade agora eu vou fazer uma sequência de animes que são lançados na quarta-feira. O terceiro anime é a segunda temporada de um anime que a gente já comentou aqui neste podcast, que é o Komi-san wa Komiyoshu Desu. Ele conta, né, acho que se vocês já tiveram assistido a primeira temporada, a história de uma menina que ela tem um problema de comunicação. E, porém, todo mundo tem uma admiração por ela ser uma garota extremamente perfeita, mas apenas um personagem consegue entender a dificuldade que ela está passando. E nessa temporada, obviamente, a gente está seguindo esses sketches de comédia, né, que o anime é feito em sketches. Como eu disse, ele é lançado na quarta-feira e está disponível, quer dizer, ele estará disponível na plataforma Netflix, já que ele que detém os direitos. Porém, como eles fazem a dublagem, eles demoram um pouco mais de tempo para lançar do que o Crunchyroll. O segundo anime de quarta-feira é Tate no Yusha no Nariagari. Ele também é uma segunda temporada, já tivemos a primeira. Eu imaginei que ele teria demorado, pois quando teve o lançamento da primeira a gente estava tendo um hype da série, né, e ainda não tinha história suficiente para ser lançada uma segunda temporada. Mas ele conta a história de um isekai também, onde 4 pessoas foram invocadas para um mundo onde ele interpretariam os heróis, onde cada herói ele porta uma arma, onde tem os heróis do arco, o herói da lança, o herói da espada e o herói do escudo. Porém, ao chegar nesse mundo, ele percebe que os outros três heróis, o herói da espada, do arco e do escudo, já que Tate significa escudo, eles eram muito louvados, né, pelo povo, pela doutrina que o povo mostrava. E o herói do escudo era ignorado, a ponto de todo mundo, de eles juntarem uma party, né, tipo, cada um desses outros heróis, mas ninguém querer juntar a ele. Apenas uma pessoa, esse aqui é o resumo da primeira temporada, apenas uma pessoa se juntou com ele, mas foi pra passar a perna nele. E no decorrer da história, né, ele vê que, na verdade, foi criada uma religião que apagou, né, todos os fatos da história e que eles começaram a dar esse descrédito para o herói do escudo, antes mesmo dele surgir, né, porque já tiveram outros heróis desse quarteto, né, que já vieram em séculos passados dentro desse mundo. E aqui na segunda temporada a gente agora tem a continuação desse arco, né, do anime. É um anime com uma animação muito bem feita, é uma história que eu gosto muito no mangá e eu acho que vale a pena ser assistido. O terceiro anime de quarta-feira agora é Shijou Saikyo no Daimayo e mais alguns nomes que tem por aí. Ele é um plot que teve um anime na temporada passada também, só que tinha um plot um pouco parecido. Era de uma pessoa que é extremamente forte na sua vida, né, que ele é um rei demônio, né, lá, o mais poderoso de todos, mas ele queria apenas ter amigos. Porém, como ele é extremamente forte, né, e ele tem essa admiração de todo o seu povo, pois ele matou deuses que causavam problema aos cidadãos e tudo mais, e ele era louvado por todo mundo tinha
como eu falei, né, esse louvor por ele. Eles não conseguiam tratar ele como igual, e ele só queria pessoas pra lidar com ele como igual, pra ele ter amigos. Então ele decide reencarnar renascer, né, na verdade. Ele vai pra uma época um pouco mais à frente, né, da história, e ele decide falar, não, vou viver como uma pessoa comum. Porém, obviamente, ele mantém todas as habilidades dele. E a gente tem esse plot, né, dele querer tentar ser uma pessoa normal, né, mas fazendo coisas extremamente extraordinárias. E várias das coisas que ele faz, tipo magias, são magias que o pessoal fala que foi esquecida e que não existe mais e que ninguém mais sabe como fazer. E a gente tem esses animes de comédia, ele tem um pouco de it, né, pra quem gosta, mas é bem divertidinho. Eu tô gostando dele na temporada. Agora vamos partir para a quinta-feira. Na quinta-feira eu tenho 2 animes para recomendar. O primeiro é um que eu estou me divertindo bastante também, que ele é um isekai, chamado Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai, e mais algumas coisas lá, que ele também é outro título grande. Ele também é um isekai de um cara que ele renasce no personagem do seu jogo, né, e o nome desse personagem se chama Ark. Porém, ele é um paladino sagrado, é a classe dele, mas ele é um esqueleto, no qual a lore que ele criou pro seu próprio personagem é que ele foi um humano, paladino, né, que foi amaldiçoado, e agora ele tá correndo atrás da sua cura. E o desenvolvimento do anime é que ele fala, não, eu só quero conhecer mais desse mundo e eu quero viver uma vida normal. Então ele vai fazendo, tipo, quests pra poder conseguir sobreviver. Porém, o nível do personagem dele que ele tinha dentro do jogo e as habilidades como é interpretada nesse mundo tem uma disparidade muito grande. Ele é muito mais forte do que ele realmente lembrava ser, né, no jogo. E a gente vai tendo essas diversões. Ele é um anime que tem algumas cenas um pouco pesadas em relação, por exemplo, a sangue, cortes e tudo mais, né? Tem algumas cenas, tipo, de abuso. No primeiro episódio mesmo, né? Já começa com uma cena onde tem uns bandidos, né? Indo em cima assaltando, vamos dizer assim, uma carruagem onde tem a filha de um nobre e a empregada dela. E ele vai e salva, só que, tipo assim, ele mostra, assim, ele é uma pessoa que analisa muito, né? Os negócios. Ele não só vai agir como herói. Ele fala, até aqui eu tenho que agir, até aqui é certo e até aqui é errado. Mas ele tem uns certos pontos de comédia. Ele não, até o momento, né, até o 4º episódio ainda não teve tanto it, assim, it intencional, né, pra ser só como piada. E eu tô achando ele divertido. Eu acredito que ele vai ter um desenvolvimento muito interessante, principalmente porque eu gosto muito desse onde você tem um personagem principal, onde ele não é aquele humano, tipo, personagem bonitinho que todo mundo se apaixona por ele e tudo mais. Ele é um personagem que, ele, teoricamente, pra ganhar o respeito das pessoas, ele tem que usar muito do carisma. Eu acho que vale muito a pena ser assistido. O segundo anime de quinta-feira se chama Mahotsu Kai Heimeiki. Ele conta a história, na verdade, de um moleque que tá numa escola de magia e que, porém, ele não sabe usar essa magia muito bem. Então ele é designado pela diretora da escola pra ir pra um acampamento de bruxas, né? E, assim, no início, né, ele só vai seguindo isso. Aí uma bruxa, né, uma bruxa anciana que tem 300 anos, decide, na verdade, tomar as rédeas dessa missão e guiar esses alunos pra lá. Ele é um anime, assim, bem divertidinho, tem algumas cenas ou não, mas eu descobri recentemente que, na verdade, ele é como se fosse uma sequência de um outro anime que eu nem lembrava dele, assim, eu lembrei porque brotou um personagem que ele fazia parte desse desenho. Eu falei, velho, eu já vi esse personagem, que ele é um homem tigre, só que nesse outro anime, né, ele na verdade é um ser humano normal que nasceu como se fosse uma maldição, no qual deixa ele com essa pelugem e esse formato de tigre. E o nome desse anime se chama Grimoire of Zero, ou Zero Kara Hajimeru Mahou no Show. Ele é um anime também muito legal, né, que ele conta a história de uma bruxa, né, que é a primeira bruxa, na verdade, nesse mundo, e esse cara é um mercenário. E esse personagem, ele apareceu no episódio 3, e ele, tipo assim, quando ele apareceu, eu falei, velho, tem alguma coisa a ver, eu lembro desse personagem, e de fato, ele é uma sequência. Então, eu aconselho, primeiro assiste o Zero Kara, e depois assiste o Mahotsu Kai. Ambos são animes que tem uma animação muito boa, muito bem feita. Ele tem umas cenas, eles têm, tipo, alguns plots, umas tramas, assim, bem pesadas, né, que nem, tipo assim, os passados de alguns personagens. Um dos personagens lá, eles chamam de bestas inferiores, que é um homem lagarto. E ele quer ser um mago mesmo assim, porque ele foi resgatado e na infância dele, por ele ter uma regeneração muito alta, né, ele foi torturado, ele era usado em circos de horrores e tudo mais. Então, é um anime que a gente pode ter algumas piadas ruins, um desenvolvimento meio esquisito, assim, de protagonista, né, mas a gente pode ter, é bem provável a gente ter um plot muito bom. Na sexta, assim, todos esses animes que eu tô falando lá, desde a quarta, né, até esses aqui, estão disponíveis todos no Crunchyroll, então, praticamente todos. Eu acho que o
único que não estava disponível no Crunchyroll é o Komi-san. Agora na sexta, né, são 2 animes. Um deles, eu estou assistindo mais, na verdade, porque eu já conheço a história há muito tempo, né, e além de ser a 4ª temporada do desenho e ele já ter outros filmes, que é o Date A Live. Date A Live, ele conta a história de... Ocorre um acidente dentro da cidade, né, que eles chamam de terremotos espaciais, e que esse negócio ele desvasta uma área muito grande. E no decorrer da história a gente percebe que existem esses espíritos, que são personificações em garotas, obviamente, né, que é um anime It, tem bastante It, ele é um anime harem, então assim, se você gosta dos dois, já vai lá pro primeiro e vai assistindo. E ele tem que... E o único jeito de você conseguir domar, entre aspas, esse espírito é você conquistar ele no encontro. Por isso que o nome do anime é Date A Live, né? Tipo, pra o cara se manter vivo, ele tem que participar de um encontro. E a partir disso, ele vai tendo esse plot bem básico. Eu só tô assistindo porque eu já conheço a história há muitos anos, né? E se você for começar a assistir agora, a primeira e a segunda temporada, ela tem um plot legal, assim, como qualquer anime de comédia It que tem. A terceira temporada, infelizmente, né? Eles tiveram um problema de produção e trocaram de estúdio. Ele sofre de uma animação tenebrosa, mas isso foi da época também. Tinha muitos estúdios novos que estavam surgindo na época pra baratear o custo de produção, que é terrível assim a animação. Mas se você curtiu a história, vai lá, assiste, vale a pena, e principalmente que tá saindo a 4ª temporada. Ele possui um filme também, onde ele meio que deu umas aspas assim bem grandes, um reset da história. E como faz muito tempo entre umas temporadas e outra, porque a primeira e a segunda temporada foram praticamente 1 ano ou 2 anos de diferença. Da segunda pra terceira a gente teve um tempo muito longo, e da terceira pra quarta eu nem sabia que ia existir, porque foi tantos anos assim, disparado. Sim, acho que foi quase 6 anos sem ter nada deles, acho que só teve um filme. Mas isso assim nem é uma recomendação, eu só estou assistindo, né, mas se você quiser conhecer, quer dizer, se você não conhece, né, vai lá assistir a primeira temporada e aí você dá o seu veredito. O segundo anime da sexta-feira se chama Koi wa Sekai Seifuku no Ato de. Ele é um anime que ele zoa um pouco, né, com o gênero Tokusatsu, que é o gênero tipo dos Power Rangers, que aí ele tem, né, o grupo dos mocinhos e o grupo dos vilões. Mas como quase todo Power Ranger já teve esse plot, né, um dos mocinhos, ele se apaixona por uma das vilãs. Só que são um casal bem inocente os dois, então tipo, a gente vai ter esse desenvolvimento dos encontros, assim, de como é que ele se declarou pra ela, como é que eles vão produzir o novo encontro. Só que esse personagem, ele inicialmente, né, nesses episódios, ele é viciado apenas em musculação. E ele, antes mesmo de se tocar disso, né, que ele tava fissurado na vilã, ele falava, não, mas eu não posso gostar de uma vilã, né, o que meu destino, né, é ser o herói da justiça, eu tenho que botar a justiça acima de qualquer coisa. Aí vai o professor, né, lá que cuida das armas dele, das armaduras e tudo mais, e fala, não, você tem que botar o coração na sua frente, você ainda é um jovem, você tem que aproveitar a sua vida. Então ele vai lá, chama ela pensa que ele chamou ela pra uma batalha, né, porque foi a primeira vez, né, que ela não derrotou ninguém facilmente, e ele também não foi derrotado facilmente. E eles, tipo assim, ela acha que é uma briga, e ele foi lá fazer uma declaração pra ela. Tem muita comédia dentro do anime, é bem engraçado mesmo. E essa inocência dos dois é bem divertidinho, assim, de assistir, é um anime bem light, pra você rir e aproveitar. Agora, Sábado, eu acho que esse, na minha opinião, tem, né, esse primeiro título que eu vou falar, eu acho que ele era um anime mais esperado, o mangá dele realmente tá sendo muito bem falado já nos últimos 2 anos, e eu tenho me divertido muito, muito com a animação, que é o Spy X Family. Spy X Family, ele fala, na verdade, ele conta, numa época, assim, mais ou menos, como se fosse um modernismo, assim, bem no início, como se fosse próximo, assim, de uma Segunda Guerra Mundial, onde a espionagem estava bombando mesmo, a gente tinha que ficar mandando agentes para ficar investigando governos e fazendo missões, e agora a missão que esse agente recebe é que ele precisa investigar o filho de um desses ditadores. Alguma coisa assim, agora de cabeça, eu realmente não lembro. Mas para isso ele precisa agora constituir uma família. E para fazer isso, né, só que os caras falam, você tem que fazer isso e você tem tantos dias para fazer. E o cara, ele se depara, mano, ele tipo assim, tava até antes de receber a missão, não, eu sou o melhor espião de todos, minha vida é feita pra isso, acho que eu nunca vou constituir uma família porque minha vida é minha missão, minha família é minha missão é minha vida. Então, tipo, aí ele recebe isso, e as partes de comédia é muito engraçado, né, que a reação, ele tá tomando um café, aí tá o código, assim, né, dentro do jornal que ele tá lendo, ele cospe o café todo no jornal e rasga. É bem esdrúxulo, né, assim, as situações, chega a ser bem engraçado. Aí, então, quando ele vai constituir essa família, né, então ele fala, eu preciso adotar uma criança
uma criança, mas aí não pode ser uma criança qualquer, essa criança tem que ser inteligente, porque ela vai entrar num colégio de luxo, onde a prova de entrada é muito difícil, e eu tenho que achar já uma assim, eu não tenho tempo de treinar ela e tudo mais. E a primeira garota que ele pega, assim, que pra não levantar suspeita, era uma garota que todo mundo detestava dentro desse orfanato. E é um orfanato bem merda, assim, onde, tipo, quase não tem registro, é aquele que o cara parece mais, na verdade, quase como se fosse um tráfico de pessoas. A aparência, né, assim, quando eu tô falando do lugar. E quando ele encontra com essa garotinha começa a agir do jeito melhor possível, respondendo tudo que acha necessário, atendendo todas as demandas dele, e ele fica impressionado com ela. E logo nesse decorrer, a gente tem essa explicação do porquê que ela faz isso, porque essa garota, ela possui o poder de ler mentes, mas ela não fala isso pra ele. Então a gente tem já essa comédia dele disfarçando, falando, não, eu quero adotar uma filha, porque eu sou tal pessoa e tudo mais, mas ela já sabe toda a verdade, que a vida dele é um espião. Aí no segundo episódio já, né, ele fala, não, ela passa, aí ele treina ela passa nessa prova, só que pra ela ingressar no colégio ele tem que ter uma entrevista com os pais, ou seja, o pai e a mãe com a diretoria. Aí ele fala, putz, velho, não acredito que eu vou ter que realmente procurar uma mulher. E quando ele tá nessa busca dessa mulher, a mulher que ele acha é uma assassina. E a menina percebe isso, porque ela lê a cabeça dela, né, também. E eles estão, tipo, da situação, aí eles mal, tipo, cara, eu tenho que inventar um mistério, e onde que eu vou achar uma mulher? Aí a mulher, será que ele tá me recusando? E se ele descobrir que eu sou uma assassina e a guria tá, tipo assim, ela parece uma cara de aterrorizado, só que do nada não, ela fica tipo com os olhos brilhantes, porque ela adora a trama, né, assim, e ela é fascinada num programa de TV que é também de um espião. Cara, assim, a animação tá maravilhosa, a arte, a produção dela, e o roteiro é sensacional. A princípio tá seguindo bastante o mangá, então eu acho que fica como a melhor recomendação realmente dessa temporada de primavera. E agora o último anime também do sábado, né, ele se chama Kawaii Dake Genai Shikimori-san. Assim, eu ainda não sei o que esperar do plot, porque eu não conhecia a história, mas é onde você tem um moleque, um garoto, né, que é extremamente azarado, mas azarado no nível assim, tudo de ruim pode acontecer. E ele tem uma namorada, e ele tem essa admiração por sua namorada, assim, muito grande. E todo mundo acha que ela é fofinha, que ela é a garota, tipo, tranquila do colégio, mas ela, assim, algumas situações de azar dele, do nível de ele tá andando no meio da rua, tem uma ventania muito grande e uma placa de uma loja vai cair em cima da cabeça dele. Aí o que ela faz? Ela dá um mortal e chuta a placa pra longe. Então, assim, tem uns níveis de habilidade dentro do desenho que eu ainda não sei. O plot pode acabar escalando pra alguma história meio ruim, ou pode ser uma história, tipo assim, mantém só esse ritmo, né, dessas sketches de comédia, onde vai tendo os azares dele e ela salvando ele. Mas tem uns pontos de comédia um pouco mais simples, né, dentro do desenho, que eu acho bem mais engraçado, né, que nem assim, teve um momento que foi mostrar o torneio escolar deles, um torneio esportivo, né, dentro da escola deles. E aí ele começa a torcer por ela tava jogando normal, né, no jogo de vôlei, aí ele, não, agora eu vou lá torcer pra ela, aí ela fala, mano, agora que ele tá torcendo pra mim, eu tenho que ganhar, né, que os dois se amam, né, tipo, a princípio parece que os dois se amam, não tem como se fosse aqueles plot de, ela reencarnou do negócio, eu tenho que proteger ele por tal e tal motivo, não, a princípio não tem nada explicado, e eu preferi não pesquisar, né, aí ela, não, agora eu tenho que ganhar esse jogo, aí ela vai, amarra o cabelo, faz uma cara séria e, tipo assim, muda mesmo a feição dela, aí ele vira e fala, nossa, quem é aquele cara gato ali na quadra de vôlei? Eu achei engraçado nessa situação, então pra mim vale a pena, eu acho que vai ser um anime que pode surpreender, tanto pra ruim quanto pra mal, mas é uma boa expectativa. Por isso que eu decidi não pesquisar. Mas também eu deixo essa recomendação pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. Muito obrigado. E semana que vem tem mais um Cantinho Drops pra vocês.